Fala gurizada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Opinar Agrícola. E a ideia de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre os diferentes manejos que a gente tem de herbicida em pré-plantio. Então fica comigo e acompanha o conteúdo depois da vinheta. Bom pessoal, o assunto do vídeo de hoje então é a gente falar um pouquinho sobre herbicidas e o manejo que a gente tem, as opções que a gente tem de manejo em pré-plantio da soja. A gente sabe que planta daninha acaba sendo um problema muito grande para as nossas lavouras. O potencial que a planta daninha tem de prejudicar o desenvolvimento, prejudicar o estabelecimento e lá no final o rendimento da nossa cultura é muito alto, é muito grande. Porque pensa junto comigo, o problema da planta daninha é ela competir com a nossa cultura de interesse. Querendo ou não, o nome já diz, é uma planta, ela precisa de água, precisa de luz, precisa de nutriente e precisa de espaço para se desenvolver. E no lugar que está essa planta daninha, por mais que seja um pé, mas ela vai estar competindo com um pé da nossa cultura de interesse. No caso aqui a gente vai falar do soja, tá? Que é a safra que a gente está se encaminhando, que está desenvolvendo o plantio aí, inclusive na nossa região com um pouco de problema, por questão de falta de chuva, a gente não está conseguindo fazer o plantio na velocidade e na intensidade que a gente gostaria. Mas enfim, quando a gente está falando de fazer o manejo de plantas daninhas em pré-plantio, a gente tem algumas alternativas para serem feitas. A gente pode não fazer nada, a gente pode fazer um manejo, principalmente um manejo de contato, para acabar com as plantas que estão estabelecidas, um manejo sistêmico que seria o mais padrão, o mais comumente usado. E a gente ainda tem a opção que está sendo implantada com mais intensidade agora nas lavouras, que seria o manejo conciliado, fazer a destruição das plantas daninhas que estão implantadas já na lavoura, que já estão implantadas, e ainda a gente tem um controle ou uma tentativa de controle do banco de sementes dessas plantas no solo, ou seja, fazer o uso de pré-emergentes, tá? Por que a gente está começando a implantar esse tipo de técnica nos nossos campos agora? Porque a gente está tendo um problema muito sério com planta daninha. Há pouco tempo atrás, o nosso problema principal com daninhas era buva e amargoso. Hoje a gente tem técnica, tem produto e formas de fazer o controle dessas plantas daninhas com uma eficiência muito boa, muito interessante. Claro, se o produtor vacilar, o técnico ali der um vacilo, ele vai acabar se incomodando porque são plantas com uma capacidade de proliferar e uma capacidade de infestar a lavoura muito alta. Produzem muita semente e o manejo existe, tem como a gente manejar e acabar com as plantas daninhas buva e amargoso, mas é difícil, não é tão fácil assim não. São tolerantes já ao glifosato, então acaba que o manejo é um pouquinho diferenciado, mas tem como ser feito. E com o passar do tempo, outras plantas daninhas elas começaram a se desenvolver nas lavouras e criar resistência ao nosso principal herbicida, que é o glifosato. Então, hoje a gente tem pé de galinha, que está sendo um problema muito grande aqui na nossa região e está se espalhando para as outras regiões. E a gente tem entrando também no Brasil caruru tolerante a glifosato. Então, essas plantas daninhas a gente ainda não tem um controle eficiente para elas, muito bem definido, muito claro. Então, acaba que a gente precisa desenvolver técnica e tecnologia para fazer o controle delas. Em pós-emergência, no meio da soja, o caruru acaba sendo um problema. Então, uma das técnicas que a gente tem para tentar controlar esse tipo de problema é fazer o controle de sementeira em pré-plantio. Tentar fazer a redução do banco de sementes, reduzir a quantidade de semente que a gente tem disponível no solo. Se a gente faz isso, por consequência, é menos plantas que vão emergir e vão se desenvolver, ou seja, menos plantas daninhas para a gente controlar depois de estabelecidas. Então, e o mesmo vale quando a gente está falando do pé de galinha, tá? Fazer um controle de sementeira é uma técnica muito interessante para a gente reduzir a pressão de infestação na lavoura. Então, por isso que a gente acha importante fazer o uso dos pré-emergentes. Vou deixar aqui no canto do vídeo uma imagem que tem um comparativo de 3 manejos. Um que o produtor não fez manejo em pré-plantio,
Um que o produtor fez um manejo só sistêmico de contato para acabar com aquelas plantas que já estavam estabelecidas, e um terceiro caso em que foi feito o manejo das plantas estabelecidas com sistêmico e contato e manejo de sementeira. Vocês percebem a diferença que a gente tem nas três situações. Então, conciliar todas essas técnicas e tecnologias para o controle de daninhas é muito interessante e é a forma mais inteligente que a gente tem e mais eficiente de fazer controle de plantas daninhas. Não existe um produto ou uma metodologia que vai ser milagrosa para recuperar, para salvar toda a nossa lavoura. Existem conjuntos de estratégias. Ainda aqui na imagem, faltou a gente colocar um comparativo onde a gente tem também um manejo de plantas estabelecidas, um manejo de sementeira com pré-emergentes e ainda o uso de uma planta de cobertura para suprimir as plantas que vierem a escapar desse manejo aí com herbicida. Então, as técnicas elas precisam ser conciliadas e compiladas para que a gente tenha bons resultados. Quando a gente está falando de manejo de planta daninha, a cobertura de solo é um ponto muito interessante, porque acaba que tem uma supressão das plantas daninhas. Aquela planta que conseguir escapar do pré-emergente, conseguiu escapar do produto de contato e sistêmico ali de planta estabelecida, ela vai tentar emergir ou ela já é emergida, vai se deparar com uma camada de planta de cobertura que impede a incidência de luz e por consequência ela pode morrer também ali, ela pode acabar sendo controlada por esse efeito da planta de cobertura. Então as técnicas para fazer o controle de planta daninha precisam ser compiladas, elas precisam trabalhar com sinergia e juntas para que a gente tenha um manejo eficiente. Existe o que é mais certo, o que é mais errado, digamos assim? Não tem como a gente afirmar esse tipo de afirmativa, não tem como a gente fazer esse tipo de afirmativa, porque existem diferentes situações. Para um produtor que tem uma lavoura com infestação maior, a compilação de todas essas técnicas, sem dúvida, vai ser a melhor forma dele conseguir contornar o problema que ele tem. Agora, um produtor que já vem com um manejo interessante de uma área mais limpa, manejo de planta de cobertura, uso de pré-emergente, ele pode se dar ao luxo em um ano ou outro de reduzir o investimento nessa questão do controle de plantas daninhas, porque ele já vai ter uma área mais limpa. Então ele consegue trabalhar, ele consegue fazer esse jogo de cintura para gastar um pouco menos e ter uma rentabilidade maior, principalmente naqueles anos que a gente tem uma baixa no valor do produto comercial ou uma alta dos insumos, que a margem fica um pouco menor, então economizar é sempre bem-vindo nessas horas. Mas a ideia principal que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, manejo de planta de cobertura não tem como ser feito usando uma técnica ou uma tecnologia. A gente precisa fazer o uso de técnicas e tecnologias de forma conciliada para conseguir ter sinergismo, para que uma ajude a outra e o resultado seja melhor. Isso vocês conseguiram perceber pela imagem que nós deixamos aqui no canto superior do vídeo. Beleza, gurizada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal também. Isso é muito interessante para nós. Ajuda ao YouTube a entregar mais conteúdos interessantes e relevantes para vocês e também mostra para a gente aqui que vocês estão gostando do nosso trabalho e a gente continue trazendo novas informações e novas discussões aqui para vocês. Beleza? Forte abraço e até a próxima.